O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. O tema do programa Momento do Patrimônio de hoje é um assunto muito em voga atualmente, a pichação. Nosso convidado é o professor Lucas Greff, que é graduado em Administração de Empresas pela PUC e Psicologia pela URGS, mestre em Antropologia pela URGS, doutor em Etnologia e Sociologia Comparada pela Université René Descartes, Paris 5, Sorbonne, com um diploma revalidado pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS. Lucas Greff é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais do Centro Universitário La Salle e bolsista de produtividade do CNPq nível 2. Boa noite, professor. É um prazer recebê-lo aqui no Momento do Patrimônio. O prazer é todo meu. É uma alegria poder colaborar nesse importante canal de comunicação sobre patrimônio e com a comunidade acadêmica, a comunidade em geral da cidade de Porto Alegre e mesmo do Rio Grande do Sul. Então, eu queria começar lhe perguntando, quando se fala em pichação, geralmente se faz uma associação com a grafitagem. Qual é a diferença entre essas duas formas de intervenção gráfica urbana? De um ponto de vista de intervenção urbana, o grafite e a pichação, eles são considerados diferentes, inclusive pelos grupos que se consideram grafiteiros, pichadores, ou seja, pela comunidade interna, a comunidade que trabalha, que se utiliza, que se expressa através desses meios, ainda que, de um ponto de vista histórico e etimológico, existam algumas semelhanças. O grafite, ele é uma palavra italiana, né, de origem latina, que remete ao ato de riscar a parede, riscar uma superfície, enquanto que a pichação, ela vai se relacionar mais com a palavra pitch, né, ou piche, ou mesmo a palavra pitch que a gente usa para a superfície onde passa o carro, o asfalto, que significa uma marca feita na parede, geralmente escura, uma marca um pouco mais depreciada de um ponto de vista linguístico. As duas remetem atualmente ao ato de trabalhar paredes, espaços públicos através de tinta, através de aerossóis, através de diversos meios de escrita urbana. Dentro dos grupos, geralmente se diz que os grafiteiros, eles estão mais próximos de um artista, eles fazem algo relacionado a uma arte urbana. E os pichadores seriam mais próximos a vândalos, a grupos que se reúnem e atacam o patrimônio público, seja ele cultural ou não. São grupos que são um pouco rebeldes, subversivos, menos que os grafiteiros, que na verdade são poetas, são artistas. Mas se nós lembrarmos também quando a pichação ela ganhou força no Brasil e no mundo, década de 60, década de 70, nós perceberemos que num primeiro momento o que se trata é comunicar, né? Então a pichação ela estaria muito mais relacionada a palavras do que a desenhos. Então, o objetivo seria mais comunicar entre artistas, entre poetas, comunicar com os passantes, os cidadãos, comunicar com o poder público, né, comunicar um estado de espírito, um estilo de vida. Então, o ato de comunicação no grafite ou na pichação, ele está lá presente em ambos os casos. E para a gente compreender melhor as motivações de cada um desses atos de escrita, é necessário conversar com as pessoas que fazem esse ato de escrita. Então, é importante pensar que são atividades que são distintas e que esses próprios atores sociais que se dizem pichadores, que se dizem grafiteiros, se reconhecem diferentemente uns dos outros, dependendo do grupo e dependendo da forma de expressão, mas que o fundamental é esse ato de comunicação, uma comunicação pública, uma comunicação que envolve não escrever para si mesmo, como num diário, ou desenhar para si mesmo, ou pintar para si mesmo, mas é um ato de escrita, um ato de pintura, um ato de inscrição que apela o outro. Então, em ambos os casos, esse ponto é comum. Professor, voltando bem para esse cenário atual a respeito de São Paulo,
onde a prefeitura faz um enfrentamento, um endurecimento contra a pichação. Aqui em Porto Alegre também já ouvi do atual prefeito que as penas, as multas relacionadas ao ato da pichação também vão aumentar. Como o senhor vê essa forma de lidar, essa forma mais pesada, essa forma mais combativa de lidar com a pichação, que é vista, como o senhor já comentou em outros momentos, é vista como um problema para os gestores públicos? Isso, antes de tudo, é uma marcação de posição. Ela não é, do ponto de vista de gestão pública, ela não é mais ou menos barata. Porque a repressão ela custa caro. Tu tem que colocar mais contingente policial em determinadas localidades da cidade, tem que repintar, tem que refazer. E ele marca uma posição, é um modelo de cidade, é uma visão de cidade que é colocada à disposição e que é afirmada. Isso, para mim, me parece importante porque, como nós vivemos num momento de turbulência política e que há uma certa crise das identidades partidárias, ou mesmo de planos de governo, de o que significa governar uma cidade, um estado, um país, ao atuar no espaço público diretamente, isso dá uma visão. Nós somos gestores que acreditamos nesse tipo de cidade e é dela que vai derivar todo o resto. Então, eles são marcações de posição antes de tudo. Isso não significa que seja a marcação de posição da cidade que o Lucas, que vos fala, gostaria. Um exemplo que eu lembro disso é o do Cais, aqui o projeto de restauro do Cais do Porto Alegre. Eu comentei numa sala de aula uma vez. Assim, se vocês consultassem o Lucas Greff sobre o que ele acha daquele projeto do Cais, eu diria, eu não gosto, provavelmente eu não irei quando estiver pronto, talvez bata uma foto só para ver como ficou. Por outro lado, eu acho interessante acompanhar o processo, interessante como ele se organiza, interessante quais são os agentes envolvidos. E outro ponto, eu sei que o Lucas Greff, esse ponto de vista sobre a cidade, ele não é o ponto de vista da maior parte das pessoas. Então, o meu modelo de cidade é um modelo de poucas pessoas. Poucas pessoas, talvez 3%, 15% da população. Então, eu não tenho uma visão hegemônica do que seria... Eu não participo da visão hegemônica do que seria uma cidade boa. A cidade que eu imagino boa, ela não tem muitos apoiadores aqui na região metropolitana, e eu aceito isso como cidadão e vou batalhando onde eu posso para mostrar que há outras visões de mundo sobre a cidade. Então, acredito que é uma marcação de posição e isso vai criar uma série de consequências para a comunicação com o eleitorado, com os cidadãos. Um outro exemplo que é bem interessante, é concreto. Quando eu estive fazendo meu doutorado na França, eles lançaram a Vélib, que era esse projeto de bicicletas livres em Paris. Foi, eu acho que o segundo ou terceiro projeto no mundo. E eu lembro que eu acompanhei um pouco também por curiosidade. E me chamava a atenção que o número exato de bicicletas reparadas por dia ou por mês eu não sei dizer, mas era algo da ordem de 200 ou 300 bicicletas por mês completamente inutilizadas, recolocadas. E você não via isso. Você chegava no Vélib no dia seguinte, sempre estavam lá e todas pareciam ótimas. Então a opinião pública acreditava que as pessoas estavam respeitando o patrimônio público e não estavam descuidando as bicicletas. Daí para o salto, né, de preconceito ou de etnocentrismo, de como vocês quiserem chamar, de dizer, os parisienses são mais civilizados, se fizesse aqui em Porto Alegre não ia dar certo, todo mundo ia destruir as bicicletas. O salto é assim. Então, a maneira em que se lida com esse tipo de ação que parece perfumaria, que parece maquiagem, ele faz muita diferença em como a população vai perceber a cidade. Então, o que eu acredito que acontece no caso do governo Dória? Que é se apresentar uma cidade higienizada, uma cidade limpa, né, e não uma cidade poluída. E ela é diferente de uma cidade de vários matizes que era do governo Haddad anterior. Então, vocês têm uma cidade mais higienizada, uma cidade mais limpa, e talvez seja esse o modelo de cidade que a maior parte dos paulistanos, né, deseja. Então, talvez ele esteja dando um grande acerto, né? E um dos primeiros gestos dele seja um grande acerto do ponto de vista eleitoral. Não é o que eu gostaria.
na minha cidade, né? Mas eu entendo, né, que esteja acontecendo. Professor, especificamente com relação aos prédios históricos, como o senhor vê as pichações? Em relação aos prédios históricos, as pichações elas causam um problema muito grave. Interrompendo e acrescentando, o senhor acha que há uma predileção ou há, por pichar um prédio histórico que tem um simbolismo, tem uma ornamentação, há uma busca por, de repente, pichar esse tipo de bem edificado que seria mais representativo de algo que deve ser combatido? Sim e não, depende do momento histórico. Hoje eu diria que não. Hoje eu não vejo os monumentos, eu falo aqui de Porto Alegre, a região metropolitana, mesmo dos prédios históricos da URGS. Não creio que, neste momento, os prédios históricos estejam representando o poder que está estabelecido. Ele representa outras coisas. Peguem o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neste momento, ela é tida como sob ataque. Ela não é representativa do governo em posição. Se acredita que o atual governo federal, que o atual governo estadual, mesmo federalizado, é claro, mas o governo estadual também percebe desta maneira o patrimônio público, são custos para a população e que esses custos eles acabam prejudicando outras áreas que seriam mais importantes para a população ou mesmo para o interesse dos grupos que estão no poder. Então, a universidade pública no Brasil ela está sob ataque, logo não seria pichando ou grafitando a Universidade Federal o que se estaria atacando o poder estabelecido. Você está atacando outra coisa. Então, depende muito dessa mira, depende muito desse objetivo. Ao mesmo tempo, nem sempre se picha ou se grafita para questionar o poder estabelecido. Muitas vezes se picha e se grafita como aspecto lúdico, de sociabilidade, de estilo de vida, de autorreconhecimento. Então pode acontecer sim dos prédios da URGS ou os monumentos de Porto Alegre serem pichados, mas não teria essa dimensão de atacar o poder estabelecido como seria em outros casos. Então esse aspecto, eu diria assim, ela não está sob maior risco, mas ela não está ausente de risco. Voltando à questão inicial, por que eu acredito que pichar os prédios históricos, ou seja, os prédios que são dotados de valor cultural, é bastante grave? Porque nós que estudamos patrimônio sabemos dos custos que envolvem o restauro e a conservação dessas edificações. Não são edificações quaisquer, porque elas são dotadas de valor simbólico, de valor cultural, de valor histórico. Elas precisam continuar emanando este valor histórico, cultural e simbólico através da sua apresentação, da sua materialidade. Logo, se eu faço uma conservação, se eu simplesmente pinto uma fachada com tinta, qualquer tinta, depois de uma pichação do Eu Te Amo, do Toniolo, eu também estou vandalizando o patrimônio público, eu não estou resolvendo o problema. Então eu preciso fazer todo um estudo, preciso fazer um processo licitatório, preciso entrar com uma empresa, preciso fazer o estudo de tinta. Então, vocês imaginam que a burocracia, a complexidade, o custo humano e financeiro disso tudo é enorme. Então, acho que no caso dos prédios históricos, dos prédios que são tombados como patrimônio cultural, é muito grave, muito ruim para o interesse público, o interesse coletivo, que haja pichação ou mesmo grafitagem, porque nos seus projetos originais não havia previsão disso. A não ser que se faça um processo de restauro com traços de modernização, onde em algumas paredes possa trabalhar com grafite ou pichações justamente com uma intencionalidade estética. Mas, de novo, aí não é subversão, aí não é ludismo, aí não é sociabilidade, aí é um contrato de prestação de serviço, é uma licitação, é um entendimento entre as partes, onde essa expressão é considerada interessante para os fins do bem simbólico, do bem cultural em questão. Então, nós vamos encerrar esse programa e voltamos na próxima semana, na próxima terça, para continuar esse papo tão interessante sobre pichação. Muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço.
Momento do Patrimônio conversou hoje sobre um assunto muito em voga atualmente, a pichação, com o professor Lucas Greff, que é graduado em Administração de Empresas pela PUC e Psicologia pela URGS, mestre em Antropologia pela URGS, doutor em Etnologia e Sociologia Comparada pela Université René Descartes, Paris 5, Sorbonne, com diploma revalidado pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS. Lucas Greff é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais do Centro Universitário La Salle e bolsista de produtividade do CNPq, nível 2. Momento do Patrimônio é realizado pelo Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, pela manutenção e pela adaptação à acessibilidade universal do conjunto edificado da universidade. O SPH também desenvolve ações educativas sobre a importância da preservação dos prédios históricos e promove discussões vinculadas à área do patrimônio cultural em geral. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nossa página na internet ou no Facebook, ou entre em contato conosco pelo e-mail patrimoniohistórico@urgs.br. Este programa teve produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá!